Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontrava-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende tua mão e toca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pessoal, vamos repetir o refrão do Salmo, por gentileza? Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós fechamos o ciclo da 8ª de Páscoa, dos 8 dias em que nós, como Igreja Católica, como povo de Deus, celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, a ressurreição do Senhor. E nós celebramos essa festa não em um dia, mas em 8, por quê? É um costume desde a antiguidade que a Igreja faz isso,
Primeiramente, lembrando que Deus criou o mundo em 7 dias, mas foi no 8º dia, isto é, no domingo, que Cristo ressuscitou. É o que nós chamamos de teologia do 8º dia, porque Jesus, ao mesmo tempo que ele se levanta da morte, ele traz consigo todos nós, a nossa carne humana. Portanto, é no 8º dia que Deus conquista para nós a vida eterna. Então, Jesus completa a criação do Pai no 8º dia. Agora, não somos mais criaturas de Deus, mas somos filhos e filhas amados de Deus, graças ao batismo que nós recebemos. E hoje o evangelho proposto para essa liturgia é o evangelho da aparição de Jesus aos seus apóstolos, no capítulo 20 de São João. Porque aqui também João diz que Jesus aparece no dia da ressurreição e 8 dias após a sua ressurreição. A primeira vez, Jesus chega no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Eu lembro que ano passado, quando eu cheguei aqui, foi também no domingo da misericórdia, eu explicava para vocês que a saudação do Messias, do ressuscitado, o shalom de Deus, o shalom do Cristo, não é simplesmente a paz. Nós traduzimos as palavras e empobrecemos o sentido. É por isso que até hoje o amém é amém, e não assim seja. Então, a paz esteja convosco é muito mais do que desejar a paz para o irmão. A paz que Jesus dá é o desejo da felicidade perfeita, da alegria eterna e do bem-estar completo que eu quero para mim, que eu desejo para o outro. É isso que Cristo dá para cada um de nós. Então, quando Jesus chega no meio deles e deseja a paz, Ele está dando tudo aquilo que eles precisam para serem felizes. É aquilo que vem do coração de Jesus e é aquilo que nós também desejamos para o irmão naquele momento da celebração da missa que nós teremos mais à frente. Portanto, Jesus, agora ressuscitado, não limitado a paredes, a muros e a portas, atravessa os ambientes e alcança o bando dos apóstolos amedrontados. Então ali, na primeira aparição, não estava Tomé no meio deles. Aliás, esse Tomé, o São Tomé aqui da Escritura, é chamado também de Dídimo. O que é Dídimo? O que quer dizer isso? Vocês aí que fizeram o curso, estão inteirados da profundidade da palavra de Deus. O que quer dizer o apelido de Tomé, o Dídimo? Ninguém sabe, né? Nem o padre. Não, estou brincando. Na verdade, a palavra dídimo quer dizer gêmeo. Mas padre, então São Tomé era gêmeo? Ele tinha um irmão gêmeo? É isso? Sim e não. São João identifica Tomé como gêmeo. Mas Tomé não é gêmeo como ou alguém que a gente conheça que tenha nascido com outro irmão. Não é isso. O gêmeo de Tomé é todo leitor, toda leitora que lê o Evangelho, mas lê sem fé. Porque as mesmas dúvidas que Tomé tem aqui neste episódio são também as nossas dúvidas. Então, quando nós lemos a Bíblia em busca de Deus, mas não temos fé e não conseguimos ver aqui a vida de Deus, a ressurreição de Jesus, eu sou como Tomé antes da aparição, cheio de dúvidas. Se eu não ver o Senhor, não pôr a mão nas marcas dos seus pregos e o dedo no lado aberto, eu não vou acreditar. Porque para mim, só acredito vendo. Então, meu querido, nós muitas vezes, na nossa incredulidade, São João, evangelista, diz que nós somos o irmão gêmeo de Tomé. Mas temos que também ser irmão gêmeo de Tomé, não somente na dúvida, na falta de fé, mas também depois. Então, Jesus aparece e faz Tomé ver os sinais da paixão. Mas uma pergunta também:
Será que a ressurreição de Jesus não era o suficientemente poderosa para apagar os sinais dos pregos e a perfuração do lado? Claro que era. Mas Jesus, ele quis continuar assim. Da mesma forma, nós, quando fazemos uma dívida grande aí numa loja ou num cartão de crédito, quando vamos pagando cada boleta todo mês, nós vamos guardando o canhotinho lá, né? Para dizer o quê? Essa aqui eu já paguei, ó. Estou livre. Não devo mais dessa prestação. Também, Jesus carrega os sinais da paixão nas suas mãos e no seu lado para dizer: olha aqui, eu já paguei a dívida de vocês. Por que vocês continuam no pecado? Está aqui, valeu o meu sangue. Por isso é que eu continuo com as marcas da paixão. Por isso que Tomé, ele deseja ver os sinais, ver as marcas dos pregos, para dizer: é ele. É o mesmo que nós sepultamos sexta-feira passada. Agora está aqui vivo. E Tomé, para nós, hoje é motivo de bem-aventurança, de felicidade. Porque a partir da dúvida de Tomé, Jesus faz com que saia dos seus lábios mais uma bem-aventurança, completando aquelas que nós temos em Mateus 5. Essa diz, né? Bem-aventurados aqueles que crerem sem terem visto. São João escreve essa bem-aventurança para todos nós que ouvimos a sua palavra, porque ninguém aqui viu Jesus, né? Não com os olhos físicos, nós ouvimos por outros meios. Portanto, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados a tomar posse dessa felicidade, dessa bem-aventurança que é ter fé. A fé não é algo que nós temos por nós mesmos, mas é dom de Deus, tem que ser pedido a Deus. Muitas vezes nós caminhamos na igreja e fazemos tudo aquilo que fazemos nas pastorais e movimentos sem fé, fazemos por costume. Não podemos ser homens e mulheres que trabalham na seara do Senhor por costume. Temos que ter a fé no nosso coração. Então, nós temos fé não a partir de algo que nós vemos com os nossos olhos físicos, mas nós temos a fé quando nós acolhemos a palavra de Deus, escutando as Escrituras, e ali percebemos que a palavra de Jesus tem vida, e uma vida eterna para cada um de nós. Tudo aquilo que Jesus disse de si mesmo, foi confirmado no Antigo Testamento, é verdade. É verdade que nos conserva para a vida eterna. Vocês que fizeram um curso também, é interessante ter sempre em destaque aquilo que vocês entraram segurando, isto é, a palavra de Deus. A Bíblia fechada na nossa casa, na estante, é apenas mais um livro empoeirado. Agora, quando a Bíblia está aberta e todo dia ela é lida naquela casa, ela se transforma em realmente aquilo que é, palavra de Deus. E a partir daí tem poder. A minha avózinha, que Deus a tenha, tinha em casa lá uma Bíblia aberta no Salmo 90. Falava: vó, não adianta nada, vó. Adianta sim, porque fulana disse que tem que ficar aberta nessa página porque tem poder. Falei: vó, só tem poder se a senhora ler. Aí ela, por costume, por superstição, deixava lá, aberta lá no quarto dela, na mesinha lá de cabeceira. Mas o interessante é que no final da vida da minha avó, com 85 anos, 3 anos atrás, quando ela recebeu o sacramento do crisma nas mãos de Dom Gregório, ela passou a entender o significado daquilo que eu falava para ela. Que a palavra tem vida quando nós tomamos posse dessa vida que tem na palavra. Caso contrário, não vale muito. Portanto, meus irmãos, nós temos aqui em João a mais bela profissão de fé de todos os evangelhos. Quando Tomé, diante de Jesus, diz: meu Senhor e meu Deus. Portanto, aquele mesmo incrédulo, ele se transforma num fiel crente, aquele que acredita na palavra de Deus. Hoje, celebrando o Domingo da Misericórdia, lembrando também que Santa Faustina, nos seus inscritos, ela diz claramente que
É pela confiança em Deus, como um vaso, que nós colhemos os benefícios da misericórdia que vem do coração de Jesus. Tanto que no final, no rodapé do quadro da Divina Misericórdia, nós temos uma frase escrita: Jesus, eu confio em vós. Vamos repetir juntos? Jesus, eu confio em vós. Portanto, essa confiança em Deus, nós a traduzimos como fé. Eu falava de manhã na primeira Eucaristia das crianças, nós temos fé em tantas pessoas que nem conhecemos. O que me garante se o padeiro de manhã fez o pão com um trigo decente, não colocou veneno? Ninguém me garante. O que me garante que o motorista do ônibus que eu peguei para vir para a paróquia não vá bater num poste e matar todo mundo do ônibus? Ninguém me garante. O que me garante se ali na esquina vai me acontecer algo ruim ou bom? Ninguém me garante, mas eu me confio. Eu me lanço naquilo que não conheço. Quanto mais diante do Senhor, nós temos que lançar nos braços de Jesus com essa confiança. Como diz a carta aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, nós temos hoje que sermos homens e mulheres que têm fé em Deus, mesmo sem ver, porque fé é isso, é caminhar na escuridão confiando que o Senhor nos sustentará. A nossa primeira leitura de hoje é um trecho dos Atos dos Apóstolos, onde nós temos uma síntese, um resumo, um sumário de todo o livro. E São Lucas, ele dá os contornos, ele delineia aquilo que é a igreja, a comunidade dos primeiros séculos. E ele diz claramente que toda a comunidade cristã deve ter 4 elementos. 4 elementos que devem ser fontes de perseverança. O primeiro deles, o ensinamento dos apóstolos, a doutrina que nós pregamos. Segundo, a comunhão fraterna. Terceiro, o partir o pão. E o quarto, a oração comum. Nós somos fiéis ao ensinamento dos apóstolos na catequese, no catecumenato que nós fazemos, aprendendo da igreja a doutrina que vem do Evangelho. Nós também somos fiéis à comunhão fraterna quando eu percebo que aquele meu irmão que vem comigo, senta do meu lado na missa toda semana, não é qualquer um, é meu irmão. E os discípulos de Jesus, no início, se socorriam. Como diz o trecho aqui da Escritura, se alguém passava necessidade, podia contar com o outro. Ninguém passava fome porque todos eram irmãos. E depois vem o partir o pão. O partir o pão é um dos nomes mais antigos daquilo que nós fazemos aqui. Celebrar a missa. É aqui neste altar que juntos nós partimos o pão. Agora o pão da palavra e depois o pão da Eucaristia. Desde o princípio é assim. E nós fazemos isso há 2000 anos. E por último, perseveravam na oração comum. Como também nós aqui, juntos, estamos em oração comum, pedindo a Deus. Porque Jesus mesmo disse, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Na nossa segunda leitura de hoje, é uma seleta de trechos que são relacionados à vida do batismo, à vida batismal. E com certeza não foi São Pedro que escreveu. Nossa, padre, e aí, quem que escreveu? Foi um discípulo dele. Não sabemos quem. Sabemos que, com certeza, são frases vindas da boca de São Pedro para cada um de nós. E o mais interessante nesse trecho é que Pedro diz para nós que a nossa fé diante de Deus vale como ouro. O ouro, como nós sabemos, tirado da terra, ele vem cheio de impurezas, cheio de escórias. E é preciso que aquele minerador, depois de identificar o ouro, passe o ouro pelo crisol, pelo cadinho, pelo fogo. Só a partir daí ele consegue separar aquilo que é ouro daquilo que é areia. Caso contrário, o ouro vale pouco, porque é impuro. Também a nossa fé.
A nossa confiança em Deus, ela é passada no cadinho do sofrimento, no cadinho da humilhação, no cadinho das provações de todos os dias. Jesus não promete que nós não vamos ter sofrimentos. Ele promete que cada um de nós, passando o sofrimento com Ele, nós receberemos aquilo que nós desejamos, a vida eterna. Agora, é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Nada é assim de mão beijada. Tudo tem que ter um esforço pessoal. E nós temos que, diante da nossa dificuldade de todo dia, não cair na murmuração, reclamando de Deus, reclamando da vida, reclamando do desemprego, da doença e assim por diante. Não adianta nada reclamar. Nós temos que nos apegar a Deus e colocar nele a nossa esperança. Hoje a coisa não está boa, está mais ou menos. Amanhã vai ser melhor, porque nós contamos com a presença de Deus. Por isso, meu irmão, nessa Eucaristia, peçamos a Jesus a mesma graça que Ele deu a Tomé. Que nós possamos ser gêmeo de Tomé, não na sua incredulidade, mas na sua fé. Abraçando a nossa fé em Cristo Jesus, tomando a nossa cruz de cada dia, passando pelo sofrimento, alcançaremos aquilo que buscamos, isto é, a nossa salvação. Por isso, o salmista de hoje, o mesmo salmo de domingo passado, diz: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Se nós cremos na misericórdia de Deus, ela nunca nos há de faltar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, de pé, vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,